Oi, pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui com vocês uma demonstração de como a gente utiliza a inteligência artificial para estudar na escola, na faculdade, tá? Quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava revisando o conteúdo, eu tenho uma prova hoje e o assunto não é um absurdo de difícil, mas tem muitos detalhes e tem muitas coisas, e logicamente, para um iniciante, as coisas ficam um pouco mais pesadas. E também o material é maior, né? É muito conteúdo para pouco tempo. Por isso, eu utilizo a inteligência artificial para estudar, mas isso não tem um certo bloqueio do pessoal, principalmente professores, tá? Isso aqui vai para professores. O pessoal pensa assim, o aluno vai estar roubando, porque ele vai estar utilizando a inteligência artificial e não vai estar aprendendo. Na verdade, ele vai estar, aquele conteúdo vai para o drive do computador, mas não vai para o cérebro do aluno, tá? Isso, em parte, é verdade. Em parte, é mentira. Em parte, isso é né, uma falsa afirmação. Né? Na verdade, é uma premissa falsa, que gera, logicamente, uma conclusão falsa. Né? Raciocínio lógico. O problema da premissa falsa é o seguinte: quando eu utilizo IA do jeito errado para estudar, sim, efetivamente, eu estou fazendo isso, eu não estou aprendendo. Eu estou absorvendo conteúdo raso, mal direcionado e que vai me resolver pontualmente. Não vai fazer com que aquele conhecimento se internalize. E aí, pronto. Obviamente, a consolidação do conhecimento, conforme Piaget, não, não bate, não vai ser estruturado dentro de mim. E aí, pronto, não vai servir. Aí, nesse caso, a inteligência artificial realmente não vai te ajudar, na verdade, vai te prejudicar. Porém, se eu utilizo a inteligência artificial de forma correta para estudar aquilo que ou para revisar aquilo que eu já comecei a fazer, aí estamos falando de outro nível de conversa. Aí sim, aquilo que eu realmente estou com dificuldade, aí ela vai simplificar para mim. Aquilo que eu não entendi por causa do linguajar, a IA vai traduzir para mim. Aquilo que eu não consegui resumir de forma direta e que levaria muito tempo, a IA consegue fazer esse resumo para mim. Mas eu preciso, primeiro, conhecer o material, saber o que eu estou estudando, e a IA servir como um copiloto, como um assistente, como alguém que está do meu lado servindo de tutor, não efetivamente de professor ou de substituto. Quando eu não trato a IA como substituta e também quando eu não saio acreditando em tudo que ela me entrega, mas eu reviso aquilo que ela me entrega, aí efetivamente o uso da IA nos estudos é não só válido, não só recomendável, como é um acelerador do aprendizado. Isso serve para tanto o aluno entender quanto o professor entender. Porque se o aluno começar a ficar preguiçoso e utilizar a IA como substituto, esse aluno não vai longe. Logo, logo ele perde o conhecimento, vai, na verdade, esse conhecimento subir 1 hora ou 2 horas depois da prova. Não adianta nada ele colecionar um monte de 10 na faculdade ou na escola, que não efetivamente não vai trazer recurso mental para ele utilizar na prática. Ele vai sempre usar aquilo ali com base em teoria. Ele sempre vai ficar no abstrato, nunca vai conseguir trazer aquele campo do abstrato para o concreto. E não vai conseguir resolver um caso real. Por isso, saiba utilizar a inteligência artificial. E para os professores, quebra esse preconceito. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, pedir para o aluno fazer um trabalho, fala para ele colocar a metodologia. Qual IA você usou, qual prompt você usou, que tipo de desenvolvimento você utilizou com as fontes trazidas, qual foi o critério de revisão, e manda ele botar na metodologia. E incentiva o seu aluno a estudar e a fazer o trabalho com o IA, mas obriga ele a entender o que ele está fazendo. A partir daí, você não só vai coletar um material de muito boa qualidade, como o aluno vai aprender. Agora, e inclusive esse tipo de material pode virar case para um artigo científico, pode virar material de algum livro, pode virar qualquer coisa, desde que o aluno tenha feito de forma correta, principalmente quando o trabalho é feito em grupo. O pessoal começa a se ajudar. Eu vou dar um exemplo claro aqui nessa videoaula. É, Ela vai ficar de forma completa no YouTube, mas no Instagram eu vou tirar esse pequeno corte para você entender. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com TGP. O material tinha 57 páginas. Eu li todo o material. E eu estudei durante as aulas. Eu assisti às aulas, né? Eu revisei o conteúdo. Beleza. Mas eu não tinha feito o meu resumo. Eu queria ter feito o resumo.
mas infelizmente não tenho tempo. A minha vida é uma loucura. Então, o que que eu fiz? Pedi para uma IA com um prompt bem estruturado, bem legalzinho, para ela não alucinar, para ela não trazer informação errada. Eu pedi para ela resumir para mim. Ela resumiu. Desse resumo, eu pedi para ela estruturar em formato mapa mental, para que ela pegasse só os pontos base. Peguei tudo isso daí, o mapa mental, os pontos, o resumo e o material completo, e mandei para a Notebook LM, no caso essa daqui, ó. Tá aqui. A teoria geral tá aqui. E o que que eu fiz? Peguei todos os exercícios com os gabaritos e mandei também num único arquivo. E disse, olha, em resumo, o que que eu disse no prompt? Eu quero que você compare os dois, aquilo que foi cobrado nos exercícios, aquilo que foi cobrado no material, faça uma análise e verifique qual que é a incidência dos assuntos que mais caem. A partir daí, faça um resumo em podcast para mim, para que eu possa ouvir. O podcast, gente, durou 20 minutos de aula, resumindo todo esse conteúdo, os principais tópicos de uma forma bem deglutível. Para revisão, isso é ótimo. Para aprendizado, não. Mas para revisão, isso é ótimo e fantástico. Deixa a mente mais clara, todo o assunto começa a voltar na sua cabeça. Isso é muito bom. Para melhorar, eu transformei isso também em um resumo em vídeo, que ele faz rapidinho, também em vídeo, e simplifica os conteúdos principais. Esse foi só para mandar para a classe entender como a internet pode, como a inteligência artificial pode ajudar. Eu não sei se vou conseguir reproduzir aqui para vocês o conteúdo do áudio para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui e vocês conseguem ouvir o conteúdo. Deixa eu abrir. Espera aqui, só um segundo. E aí, você consegue entender, tipo, o nível de Olá, vamos falar de uma velocidade, sabe? coisa que Aqui, ó. sustenta a nossa sociedade, mas que a Acho gente que vocês estão raramente conseguindo para ouvir. pensar. Como é que a gente impede que cada briga, cada desentendimento vire uma guerra particular? Pois é, Estão conseguindo existe ouvir? uma espécie de maquinária invisível projetada exatamente para isso. Ó, E hoje a gente vai desmontar essa máquina, peça por peça, para entender como a justiça bacana. realmente funciona por dentro. Esse daqui é o vídeo. Olá, vamos falar de uma coisa que Ó, sustenta a nossa risada. Quais são os que usam um tá árbitro vendo? entre o tema, a disputa e dizer, ok, Tudo a ele juíza criou. julgada. O que isso significa? A inércia, por exemplo, garante que o juiz só atue de propósito depois da resposta. E o mais interessante, legitimidade. As pessoas certas, exposta para uma dessas perguntas for não, antes de ligar o motor, precisa rolar um checada que a gente já viu. Pode parar. É a história. Essa liderança como uma ciência própria, Tá vendo só? Tanto vídeo quanto áudio auxiliam demais a entender o todo. E aí é uma forma de você ou fazer uma pré-checagem do conteúdo, ou você fazer uma pós-checagem do conteúdo, fazendo uma revisão. Isso não vai substituir você estudar tudo aquilo que você deve estudar, mas vai te facilitar a velocidade de revisão. Isso te ajuda muito na hora da prova. Mas principalmente, não é questão de prova, principalmente te ajudar a entender o conteúdo. E quando você precisar revisar isso lá na frente, você vai ter esses ganchos mentais para poder revisar, para poder entender melhor aquilo que você está aprendendo. Entendeu como utilizar a inteligência artificial não é roubo? É, na verdade, uma forma inteligente de você ativar sua inteligência mental, a sua inteligência natural, com um recurso avançado de tecnologia que é a inteligência artificial. Espero ter ajudado, galera, e quebrado alguns preconceitos aí. Um abraço.